Você está sintonizando Rádio Independência, ZYG 265, canal 224, operando em 92,7 MHz. Independência FM, 43 anos. A sua grande paixão. Independência. Confira mais um programa com o padrão de qualidade Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta. Um bom dia cheio de alegria para você. Bom dia, Independência. A partir de agora, aqui na Rádio Independência. Independência. Costa Oeste em pauta. Informação com credibilidade na hora certa. 7h04. Olá, muito bom dia. A partir de agora, Costa Oeste em pauta, aqui pelas ondas da Rádio Independência, a emissora que faz parte do grupo Costa Oeste de Comunicação. Saudando a você que nos ouve através da 92,7, a nossa Rádio Independência. Também a você que nos acompanha através do portal Costa Oeste News, o nosso portal de notícias e informações. E, é claro, de maneira muito especial, da mesma maneira, a você que nos acompanha através da transmissão ao vivo em nossa página no Facebook, a página da rede Costa Oeste de Comunicação. Estamos iniciando mais um espaço de informações, de opiniões e principalmente oferecendo oportunidade para tratar de assuntos que sejam de interesse da sociedade civil. Hoje é sábado, é 21 de maio de 2022. Eu sou Marlon Utzig e sigo na apresentação do programa até às 8 horas da manhã. A partir de agora, temos à disposição também o nosso WhatsApp 9935 8890. É o número pelo qual você se comunica diretamente com a gente aqui no programa. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o projeto Amor Exigente. Vamos explicar um pouco o que é esse projeto, como ele é desenvolvido e quais os objetivos. Daqui a pouquinho todas as informações a respeito do projeto Amor Exigente. Bom dia e continue conosco. Costa Oeste em pauta. Previsão do tempo. Vamos com as informações do tempo para este final de semana e também para a semana seguinte. Não devemos ter ocorrências de chuvas, pelo menos até o dia 27 de maio. No dia 27 de maio, que é na sexta-feira da próxima semana, tem previsão de 16 milímetros. E aí mais algumas previsões a partir do dia 29 de maio, ou seja, nos últimos dias do mês de maio. Para este final de semana e também para a semana seguinte, as temperaturas devem se elevar. A máxima chega a 25 graus na quarta-feira da próxima semana. Hoje, por exemplo, na previsão, a estimativa era que a mínima fosse de 9 graus e a máxima de 21. Amanhã, a mínima de 12, na segunda-feira, a mínima de 14. Então, as temperaturas se elevam e seguem estáveis, pelo menos até o dia 27 de maio, quando teremos possivelmente alguma ocorrência de chuva. Até lá, o tempo segue firme e as temperaturas um pouco mais elevadas. Essas são as informações do tempo, de acordo com o site CIMEPAR, tendo como município base o município de Medianeira. Costa Oeste em pauta. Informação com credibilidade na hora certa. 7h07. Programação do Costa Oeste em pauta, sempre aos sábados, onde a gente pode trazer as informações que sejam relevantes para a sociedade civil e trazer aqui as participações, opiniões, enfim, uma visão geral de tudo o que está sendo realizado, principalmente objetivando uma sociedade melhor, uma vida melhor e, é claro, informações profissionais, oportunidades e muitas dessas informações que você ouve aqui todos os sábados na programação do Costa Oeste em pauta. Nesse espaço a gente tem o apoio de Frimeza. Confira dicas e receitas com linguiça toscana Frimeza e surpreenda a todos no seu churrasco. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Churrasco tem que ter linguiça toscana Frimeza. Também aqui nesse espaço,
contamos sempre com o apoio de Lages Patagônia, que há mais de 48 anos fornece soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento e estruturas pré-fabricadas para obras comerciais, residenciais industriais e agroindustriais. Acesse lagespatagonia.com ou entre em contato com a filial mais próxima do seu município. O telefone de Medianeira é o 3264 1192. Hoje na programação do Costa Oeste em Pauta, a gente vai falar um pouco sobre o projeto Amor Exigente. Vamos conhecer quem faz parte desse projeto, quais os objetivos e qual a sua função social em Medianeira e se também atende outros municípios. Para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Independência o Mário Luiz Tesa. Bom dia, Mário, tudo bem? Bom dia, Marlon, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, que é a rádio da família também, né? E nada mais propício falar do programa Amor Exigente hoje aqui, que trata e cuida e protege e auxilia as famílias também codependentes, né? De uma situação que a gente tem aqui, né? Nosso muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando hoje sobre esse programa, que para nós é uma filosofia de vida, Marlon. Obrigado. Bom, também está conosco aqui nos estúdios a Maria Antônia Villen. Falei certo o sobrenome? Tudo bem, Antônia? Bom dia. Bom dia, Marlon. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui novamente nessa rádio, né, que nem diz o Mário, a nossa querida Rádio Independência, que sempre nos recebe de braços abertos para falar do nosso amor exigente. É amor exigente, não é um amor que fera a gente, que nem os meninos lá do Recanto falam, né? Eles falam, já lá veio o amor que fera a gente. Não, a gente não fera ninguém, só andar trilhando no caminho do bem que tudo vai dar certo. Bom, no decorrer do programa a gente vai explicar um pouco mais o que é esse projeto, quais os seus objetivos. Aproveito o momento para saudar aqui as pessoas que já estão interagindo conosco na página do Facebook, o Facebook da Rede Costa Oeste de Comunicação, onde você pode assistir ao vivo a nossa transmissão. A Rosane está online, bom dia. A Marilene Prudente Holden, bom dia, bom final de semana para vocês. Também o José, o pessoal que está nos acompanhando online e ao vivo através da página do Facebook. Lembro a você novamente que a gente está com o número de WhatsApp à disposição, 9935-8890. A primeira pergunta não poderia ser outra, Dona Antônia e também o Mário, fiquem à vontade quem queira responder, de forma geral e ampla, o que é o projeto Amor Exigente? Então, na verdade a gente fala assim, é um programa. O Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, ele é um grupo de auto e mútua ajuda, ele foi criado, pensado, idealizado para proteger as famílias que são codependentes de um familiar desafio que esteja fazendo uso e abuso de substância química, né? Ele foi trazido dos Estados Unidos para o Brasil, o Padre Haroldo trouxe ele para nós, e funciona aqui desde 1984 já, né? Em São Paulo, iniciou as atividades. Medianeira, o programa está aberto desde 1998, então ele é bem antigo, bem conhecido de toda a cidade. Ele assim, hoje ele tem mais de 2.200 grupos no Brasil, então você falou atende outras cidades, atende. Tem todos esses grupos aí disponíveis para qualquer pessoa que queira participar. Então assim, inicialmente, então, como eu falei, ele foi criado para atender essa família que fica vulnerável de uma situação de dependência química, né? Então a gente sabe muito bem o que é uma dependência química, é uma doença e tudo mais, mas o familiar que não faz uso de nenhum tipo de substância, ele chama-se codependente. E ele sofre muito mais do que o dependente químico, ele sofre muito antecipadamente, ele não tem uma qualidade de vida, ele sofre por isso, ele tenta ajudar o outro, ele não sabe como fazer. E o Amor Exigente, ele trabalha através de um tripé de funcionamento. Nós temos lá 12 princípios básicos, que na verdade são sentimentos e sentidos para a sua nova vida, né? Ele começa de janeiro, vai até dezembro, ele não tem início e fim, ele tem continuidade. Nós também falamos lá sobre espiritualidade pluralista. Por que pluralista, Mário? Porque nós não temos nenhuma denominação religiosa. O Amor Exigente não é um grupo de oração, mas ele está cheio da presença do Deus poderoso, o poder superior, que nem os meninos falam, né? E outro perninho do tripé a gente chama de responsabilidade social ou sigilo total. Então tudo que você ouve, vê e diz ali dentro na reunião, ali permanece. A gente se encontra todas as semanas, aqui em Medianeira é toda segunda-feira, 19h30, ali nas dependências da SANEM. Não tem férias e não tem feriado, porque família, pai e mãe não tira férias também. O que a gente faz lá? Então a gente acolhe esse familiar que não sabe como mais lidar com esse
com esse familiar desafio, e dentro desses princípios, dentro desse programa chamado Amor Exigente, que se torna uma filosofia de vida para você, onde você tem que mudar a partir de você mesmo, não dá para mudar a outra pessoa, você muda você mesmo, né? O Dona Antônia vai falar do lema, como funciona o nosso lema, né? Então, o Amor Exigente acolhe essa pessoa, protege e ela influencia. Como é que ela influencia? A partir do momento que ela consegue, ela entende a didática do programa e ouve as partilhas, nós temos lá partilhas, depoimentos, resumo da família que ela vai estar falando. Nesse princípio, nessa partilha, a pessoa consegue descobrir os seus ingredientes para formar a semana de qualidade de vida. Nós não temos receita pronta, não temos varinha mágica, bola de cristal, não temos nada. Nós não achamos nada, nós temos certeza das coisas. Como é que é a certeza? A gente vai pegando um pouquinho de cada uma essência de cada família que fez, e a gente vai melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Como é que a gente diz não é eu melhorando, eu não sou o dono, não tenho profissional do Amor Exigente, tudo é voluntário. O maior tesouro do programa Amor Exigente são os voluntários, somos nós. Então, eu estou há bastante tempo, mas a Dona Antônia também está há muito tempo, e ela entrou precisando do Amor Exigente, né? E todos estão precisando do Amor Exigente. Então, você que está nos ouvindo aí, ouça e pergunte e escute o que a gente vai falar sobre o Amor Exigente, que é um programa de qualidade de vida, Marlon. Bom, Dona Antônia, o Mário citando aqui, e aí me surgiu uma dúvida, que pode ser a dúvida de alguns ouvintes e internautas que nos acompanham nesse momento. Com as suas permissões, saúdo aqui aos demais que mandaram o recado após a gente fazer o primeiro cumprimento. A Luciane Maria Chil, bom dia, ótimo final de semana a todos. Também saudando aqui o Alceu Marceneiro, que está nos acompanhando online, a Cleide Molon, estou te assistindo, muito obrigado pela companhia, a Cleide. Dona Antônia, a minha pergunta é justamente, enquanto o Mário comentava, sobre essa procura, podemos chamar de auxílio do programa? Sim. Essa procura, geralmente ela vem de quem? E aí o Mário já antecipou, talvez, alguma informação que possivelmente seja de algum familiar. Tem Sim. alguma regra? Como isso é na prática? Não, Marlon, não tem regra nenhuma. A pessoa que tem vontade de conhecer o nosso programa é só chegar lá conosco na sala da Sanem, todas as segunda-feiras à noite, às 7h30, né, das 7h30 às 9h30 da noite. Então, eu entrei lá, por quê? De manhã eu internei o meu filho e à noite entrei na sala, procurando uma orientação, o que eu faço agora, né? Até, às vezes, eu comento assim, a primeira reunião a gente fica apavorado, porque vê as pessoas dando aqueles depoimentos, coisas assim que você acha que, poxa, mas na minha família não aconteceu isso, né? Agressões, coisas assim, a gente acha que não acontece, mas acontece. Por quê? Porque um adicto, Marlon, ele fica exaltado, ele não quer saber de onde que vai sair. Ele quer ir buscar, ele quer ir suprir aquela falta que está nele, né? Então, a gente fica apavorado, a gente não sabe aonde, que nem o Mário falou, a gente fica codependente deles. E nessa codependência, se a gente não sabe ajudar, a gente acaba colaborando com a adicção deles. Em vez de você dizer não, você vai entregar o que eles querem. Então, a gente tem que saber dizer o não. Amo você, mas não aceito mais o seu comportamento errado que você está tendo ultimamente, meu filho. Então, a gente conseguindo entender um pouquinho disso, Marlon, a gente já consegue dar um contorno na situação, né? Então, por isso que a gente tem que aprender. Eu falo assim, eu não aprendi... Marlon, eu estou lá há 11 anos dentro do Amor Exigente. Eu não aprendi tudo ainda. Tem coisas assim que, no dia que a gente está lá na reunião, fala, puxa, por que eu fiz aquilo? Eu fiz errado, né? Então, a gente tenta se corrigir. E nós temos um lema lá, que nem o Mário falou, né? Nada muda se eu não mudar. Não adianta eu querer que o meu filho muda se os meus comportamentos estão errados. Então, eu tenho que dar exemplo para ele. Então, eu dando exemplo, ele vai dizer, poxa, se ela está, né, no caminho certo, por que eu também não posso ir? E às vezes tem pessoas que vêm e perguntam para a gente, que nem ontem alguém ligou para mim pedindo, né? Antônio, o que a gente faz agora? Volto para o Amor Exigente. Vou entender, né? Porque não adianta você dizer assim, não aguento mais, eu vou abandonar. E daí? Como que essa criatura vai ficar? Sem auxílio, sem uma orientação, sem uma ajuda? Vai acabar na rua? Porque é o que vai acontecer.
Se a família vira as costas e ele não tem um apoio, automaticamente eles vão ir para a rua. E daí a rua acolhe, né? E lá é que vai ser a decadência total. Então a gente tem que procurar ajuda. E nós estamos lá de portas e braços abertos, dando o nosso ombro amigo para poder ajudar. O que a gente puder fazer pelas pessoas, nós estamos lá, Marlon. São 7h18, a gente precisa fazer o primeiro intervalo. Nesse primeiro bloco, a gente fez uma introdução aqui, de forma bem resumida, o que é o amor exigente. No segundo, terceiro e quarto bloco do programa, a gente vai continuar esse bate-papo muito bacana. Você que tem alguma dúvida de maneira especial, pode mandar aqui no WhatsApp, 9935 8890. Talvez saber mais detalhes de como procurar, de quais as soluções que o programa tem encontrado e de maneira muito especial sobre os comportamentos, que é um assunto que a gente gosta de falar aqui. São 7h19, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Programa Costa Oeste em Pauta. O seu informativo semanal. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. O concreto usinado Lages Patagônia é produzido de acordo com a necessidade do cliente. Dispõe de argamassa estabilizada, concreto autoadensável, argamassa autonivelante, entre outros tipos de concreto. Lages Patagônia. Confiança se conquista com obras. Independência 92,7. Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7h20. Programação do Costa Oeste em Pauta, aqui pelas ondas da Rádio Independência. Aproveitamos o intervalo para ir conversando e trazendo as informações sobre o programa Amor Exigente, que a gente está falando hoje na programação aqui do Costa Oeste em Pauta. Daqui a pouquinho o Mateuzinho vai colocar a gente ao vivo através do vídeo aqui da Rede Costa Oeste de Comunicação. Saudando novamente a quem nos acompanha e participa, interage também com as nossas programações aqui na Rádio Independência, todos os sábados das 7 às 8 da manhã. Saudando aqui o Gilmar Moura, que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. O Gilmar Moura, que é um ouvinte assíduo, sempre ele nos acompanha e manda suas participações aqui também para a programação do Costa Oeste em Pauta. São 7h21, nós estamos com a presença aqui, já anunciados no primeiro bloco, do Mário Tesa e também da Maria Antônia, eles que fazem parte do programa Amor Exigente. No primeiro bloco a gente fez uma introdução, falando um pouco de como o programa atende e quais os objetivos gerais. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai trazer mais algumas informações para que possamos, é claro, tirar as dúvidas e trazer as nossas interações. 9935-8890 é o nosso número de WhatsApp. Faça a pergunta, fica aberta ao Mário ou à Dona Antônia. No primeiro bloco a gente falou um pouco de quem geralmente busca o primeiro contato, o atendimento, mas fique à vontade para complementar. E agora essa outra pergunta é se o projeto Amor Exigente atende diretamente a pessoa que está precisando, não sei se o termo é correto, a pessoa que está precisando mais de ajuda, mas a pessoa que está fazendo uso de alguma substância química, seja ela sintética ou não. Então essa é a pergunta nesse segundo bloco. Se o projeto atende diretamente a pessoa que está fazendo uso dessa substância. Atende sim,
Boa pergunta, Marlon. Exatamente. A maioria das dúvidas das pessoas é isso, né? Que o familiar, o codependente, ele imagina que só o dependente químico é que precisa mudar, que precisa de ajuda e tudo mais, né? Então, quando o Amor Exigente foi criado, ele foi para atender exclusivamente o familiar, a família codependente, né? Mas ao longo do tempo a gente percebeu que o adicto em recuperação, ou seja, esse familiar que está fazendo uso de substância, ele também, de repente, ele se encaixou dentro do Amor Exigente, criou uma expectativa de melhora lá dentro, né? A gente sabe que para o dependente químico existem outros tipos de programas, como o NA, o AA, e funciona muito bem, até um pouco antes o AA do Amor Exigente, né? Mas assim, o Amor Exigente viu então essa participação dentro do programa do Adicto em Recuperação. Para você ter uma ideia, nós também somos voluntários da Comunidade Terapêutica Recanto Parque Iguaçu, ou seja, eu conheci o Recanto Parque Iguaçu antes do Amor Exigente. E lá a gente percebeu como a família sofre sem ter informação, sem ter conhecimento de como ajudar. Ela quer ajudar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E esse de qualquer jeito, de qualquer maneira, geralmente atrapalha ainda mais o adicto e faz com que ele continue no uso da substância. Então o Amor Exigente acabou dividindo o nosso grupo. Nós temos então o nosso formato, ele é 2 horas. Como eu te falei, ele funciona nesse tripé com 12 princípios básicos e éticos, espiritualidade pluralista e sigilo total. Na segunda parte do programa, nós temos assim onde a gente faz a acolhida desse familiar com o seu depoimento. Nessa segunda parte, a gente divide o grupo. Então, se o adicto está na nossa reunião, ele participa da primeira parte, ele ouve toda a didática, ele ouve a nossa espiritualidade. E quando chega na hora da partilha, a gente divide. O Amor Exigente criou vários grupos. Nós temos aí Amor Exigentinho, para crianças de 12, a partir de 12 anos, nós temos grupo de cônjuges, nós temos e esse grupo Frutos da Sobriedade, que a gente chama, que é para o adicto em recuperação. Nessa segunda parte, a gente divide ele da reunião, então fica a família numa sala com um coordenador para poder fazer a sua partilha, né? E outra sala a gente está com o adicto em recuperação também com outro formato para outro tipo de partilha, para que não crie esse vínculo familiar na hora de fazer o seu depoimento, né? Então, no Amor Exigente, a gente tem assim, essas salas, né, distribuídas justamente para acolher esse adicto, né? Então, se você está, de repente, não se particularizou, não criou uma expectativa dentro do A, do NA, você pode vir ao Amor Exigente também. Mas, especialmente, é você, família, estar no Amor Exigente. Porque se você não sabe como ajudar, a gente não melhora a nossa qualidade de vida. E o Amor Exigente quer que você melhore. Então a gente não fala de nenhum tipo de substância química lá dentro, né? Como que usa, como é que faz para usar, quanto tempo isso, quanto tempo aquilo, não importa. Porque quando a família descobre que o seu familiar é um adicto, já se passaram 4, 5 anos, ou seja, é muito tempo de caminhada na adicção e sobra pouco tempo a gente poder fazer a recuperação, né? Mas existe sim a recuperação a partir de hoje, só por hoje, cada vez melhor, meu primeiro dia de vida, qualidade de vida é hoje. Então a gente atende esse adicto em recuperação porque a gente vai falar sobre comportamento. O programa Amor Exigente ele é comportamental. Por que a dependência é uma doença biopsicossocial e o Amor Exigente diz que ela é comportamental? Porque se o adicto não admite que ele é impotente perante a substância, ele não para. Mas você, família, pode dar um basta nisso tudo. Ou seja, você tem que começar a cuidar de você mesmo, olhar para você, gostar de você, para daí sim, quando você está de pé, seguro, confiante, assim você pode ajudar essa outra pessoa. Então o adicto é muito bem-vindo na nossa reunião, só que a gente separa nessa segunda parte para que não haja esse vínculo familiar na hora da partilha, né? Bom, Dona Antônia ou o Mário que esteve comentando agora há pouco sobre isso, existem alguns resultados ou alguns pontos positivos, eu chamaria até de resultado, que você poderia nos trazer rapidamente, assim, de toda essa história, de toda essa experiência que vocês já têm dentro do programa Amor Exigente, que vocês poderiam compartilhar conosco? Ou seja, posso considerar como resultado de sucesso, não sei como o programa trabalha, se conseguiria compartilhar conosco algumas experiências? Marlon, a minha experiência, eu falo por mim, né? Porque geralmente quando eu vou lá, eu falo da minha experiência e daí as pessoas falam, nossa, se deu certo para Dona Antônia, por que não deu para mim? Então, Marlon, que nem eu falei, a primeira vez que eu internei o meu filho foi involuntário, né? Sofri muito, me sentia muito culpada, mas isso no programa a gente entende que não temos culpa disso. Por quê? Porque não fui eu que dei as coisas para ele usar, né? Então, a gente procurou ajuda e com essa ajuda, ele teve vários internamentos, né? Ele teve 3 internamentos e mais um outro tratamento. Mas, graças a Deus, assim, no último internamento, ele conseguiu entender tudo isso.
Mas por quê? Porque eu fui firme no acompanhamento dele. Não, eu quero você aí se fazendo tratamento, eu amo você, mas não aceito mais o seu comportamento errado. Tanto é que eu amo você, que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. Tirei várias coisas dele. Então, mas não fui eu que tirei, você perdeu. Por quê? Porque o teu comportamento errado não estava se ajustando com a nossa conduta, né? Então, por isso que a gente fala isso. Eu não tirei nada de você, você que perdeu. Por quê? Porque bate carro. Às vezes, graças a Deus, assim, eu falo que eu posso me sentir abençoada, que nunca aconteceu nada mais de coisas tristes, né? Mas com tantas que a gente vê, Marlo, bate o carro, ou de repente até mata uma pessoa. Por quê? Porque estava alcoolizado, não sabia o que estava fazendo. E a gente vê tanta barbaridade por aí. Mas por quê? Porque a substância altera totalmente o comportamento da pessoa. Então, por isso que a gente fala, é comportamental, Marlo. Não tem dúvida, né? E outra coisa, às vezes fala assim, porque chamam de vários adjetivos para eles, né? Mas, desculpa, não é bem assim. Eles têm um sentimento, eles têm uma dor dentro deles. E o que eles buscam? Eles buscam esse refúgio, né? Então, a gente tem que entender qual é o caminho que eu tenho que seguir para poder ajudar, para poder colaborar com eles, para sair desse bendito fundo de poço que a gente fala. O Mário já antecipou e comentou algo sobre isso, que um dos principais pilares do projeto, do programa, é o comportamento. Então, trabalha pela parte comportamental. Comportamental. É que nem a gente fala, nada muda se eu não mudar, né? Não adianta eu querer dizer assim, não, eu quero que você pare de usar, de beber, né? Mas se eu não estou fazendo a minha parte, Marlon, eu não estou fazendo nada para poder ajudar. Eu estou lá dentro da minha casa, tenho bebida, faço um almoço regado a bebida. Como que eu quero que o meu filho mude de atitude se eu não estou mudando a minha atitude, né? O meu comportamento. E várias outras coisas que a gente, assim, na hora não lembra de falar, né? Mas é por esse caminho que a gente tem que seguir, Marlon. Pela experiência que vocês têm já dentro desse programa, existe um tempo pré-definido para que os resultados comecem a aparecer? Como isso funciona? Olha, Marlon, é meio difícil dizer tempo, dá tempo, né? Que nem a gente fala assim, tempo só tempo de Deus mesmo, porque eu já estou há 11 anos e o meu filho, graças a Deus, só por hoje ele está bem, né? Então, mas eu lutei. E não tem tempo, Marlon. Tem aqueles que conseguem se livrar sem um tratamento, sem uma internação, né? Então, é dependente, não tem de dizer. E outra coisa que eu falo, Marlon, é genética, né? Eu falei, na minha família, o meu pai, dos meus tios eram alcoólatras. E daí o que eu ia esperar? Então, eu fui atrás, eu fui procurar ajuda, não só no Amor Exigente, né? Como você bem sabe, né? A constelação também me ajudou muito. E isso mostra onde que estava a dependência dele. E eu corri atrás, eu fui atrás. Eu fiz e, graças a Deus, só por hoje estou feliz porque ele está bem, né? Tem recaída? Tem, Marlon. Mas as recaídas, eu sempre falo assim, nada de apontar o dedo. Por que você fez novamente? Por que você voltou a usar? Não tem, você tem que acolher, falar o que aconteceu, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos pôr os pingos nos is, que nem diz o outro, né? Para ver o que aconteceu em tudo isso. Eu faço seguido isso com meu filho. Eu não tenho vergonha de contar. E graças a Deus por hoje, porque Marlon, assim, manipulação, mentiras, a gente tá até no último fio de cabelo, quando eles estão assim. Porque mentir é a coisa mais simples para eles, né? Porque eles acreditam na própria mentira. Então, a gente já fica meio calejado com tudo isso, né? E eu falo, eu continuo no Amor Exigente porque eu preciso ir lá. Eu ainda, Antônia, preciso ir no Amor Exigente. E eu adoro o que eu faço lá. Conversar,
dá risada, às vezes dá uns puxão de orelha em alguém que está lá dentro, né? Mário, alguma complementação? Fique à vontade. Sim, Mário, como você falou de tempo, é muito importante também, a família tá ouvindo nós e quer saber que tempo que ele vai parar para usar, como é que faz isso, né? Então, assim, estamos falando de uma doença que não tem cura, progressiva e fatal. Dependência química, quando a pessoa se torna um dependente químico, através da adicção, ela é uma dependência química para sempre. O que tem para diminuir é a classificação de ex-usuário. Ele pode ser um ex-usuário para sempre. Mas a partir do primeiro contato que ele tiver com a substância, volta toda a adicção à dependência química dele. Então, tempo não tem essa questão de tempo. Para você entender o amor exigente, mais ou menos, precisa em torno de uns 6 meses, mais ou menos, para você olhar como funciona todo o funcionamento do programa, né? Porque eles são 12 princípios, então teria que ser 1 ano. Mas com 6 meses você consegue captar as ideias que o programa passa para você, não eu, o programa passa para você começar a se proteger você mesmo, né? Então, assim, vamos imaginar um familiar que está fazendo um tratamento numa comunidade terapêutica, 7, 8, 9 meses, ele volta para casa. Mas ele volta para casa com apenas um defeito a menos, da adicção para a sobriedade. Todos os outros defeitinhos de caráter ele continua tendo, né? Com comportamento, com mentiras, com chantagem, com manipulação, tudo isso ele continua tendo. E se você, família, não continuar fazendo um tratamento aqui fora, porque lá é uma preparação, porque o verdadeiro tratamento é aqui. Então, a manutenção dessa sua dependência aqui, da sua adicção, da sua codependência, você faz aqui fora. E aqui fora nós temos programas para fazer isso. Como um deles é o amor exigente. Então, não dá para dizer assim que tempo você vai ter. Porque quando você gosta e ama o amor exigente e segue o amor exigente, você vê que ele é para você. Ele é pessoal, ele é intransferível, não é para outra pessoa. Porque a família está lá comentando, fazendo uma partilha, falando do seu familiar, mas o seu familiar nem está ali para ouvir aquilo tudo. Então não é para ele, é para você. E quando você vai poder ajudar essa pessoa, você pelo menos faça 2 perguntas para ela. Pergunta para ela, você quer ajuda, meu filho? Sim, eu quero ajuda. Pergunta de novo, como que você quer que eu te ajude? Entenda? Não faça por você ajuda, porque se você fizer do teu jeito, ele vai culpar você. A própria adicção, o seu comportamento inadequado, estamos falando do comportamento. Lá nós separamos a pessoa, o seu familiar, do comportamento que você está tendo. Então, o comportamento dele é que faz manipular, mentir, chantagear, tudo isso que a dona Antônia falou. Então, se você não tiver essa visão de que é o comportamento, não é a substância, porque ele já parou de usar, mas ele continua com os defeitos de caráter. O que está acontecendo? É fruto do comportamento. Então, no amor exigente, a gente faz assim, no recanto, a gente convocou as famílias a participarem justamente por isso, porque eles estão fazendo o tratamento e a família do lado de cá tem que mudar alguma coisa. Não é possível que ela não tenha que mudar alguma coisa. E quando essa família muda, começa a provocar mudança nesse seu familiar. Ela pensa assim, nossa, mas a minha mãe está bem, meu pai está bem, meus irmãos estão tudo bem e eu estou assim desse jeito. O que está acontecendo? Acontece que você precisa mudar os seus comportamentos, trocar hábitos. Tem um cartaz que eu acho muito legal, que funciona muito bem, que diz assim, evite e procure. Evite pessoas, lugares, comportamentos, primeiro gole, mentiras e tudo mais. Do outro lado, procure a sua irmandade, a sua família, a sua comunidade, o seu grupo de apoio. Tá, sabe? Então, se você não tiver essa relação de evitar e procurar, você não consegue se manter na sobriedade. E o amor exigente vai mostrar assim, dessa maneira simples. Ele funciona porque ele é simples e gratuito. Ou seja, o amor exigente você não precisa pagar para ir no programa. Ele é simples e ele é gratuito. Você vai, é tudo espontâneo e voluntário lá dentro, né? Hoje nós temos aí em Medianeira, segunda-feira, 19h30, na Sanem. Tem aqui perto de nós, em São Miguel do Iguaçu, quinta-feira, 19h30, no CAPS. Tem em Cascavel. Se você procurar lá amorexigente.org.br, vai ter todos os lugares onde funciona Amor Exigente. Então vá lá, vá conhecer e vá nos ajudar e se ajude você também, sabe? Bom, aí eu faço até um parênteses, quando vocês comentam em Recanto Parque Iguaçu, saúdo aqui o padre Leandro Blasius, que acredito que tem uma atuação Sim. lá também. Ele que é o pároco da paróquia... Diretor espiritual, né? Diretor espiritual e é o pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Nazaré, a segunda paróquia de Medianeira, né? Condá. Do Condá, desculpa. Do Condá, estou confundindo. Desculpa E fique à vontade. E aí, talvez alguma coisa complementa a outra, como essa diferenciação do Parque Iguaçu, do projeto que vocês atuam. Eu vi vocês falando que também tem atuação lá no Recanto Parque Iguaçu. Conseguimos diferenciar isso ou é uma complementação? Qual situação é encaminhado para qual situação? Como isso funciona na prática? Isso.
Vai falar? Pode falar. Então, assim, o Recanto Parque Iguaçu é uma entidade, é uma fazenda, onde você faz o internamento do seu familiar. Esse é o primeiro ponto. Pronto, a família, então, descobriu um lugar, então, para internar seu familiar. E aí, o que faz? O Recanto Parque Iguaçu não vai salvar essa pessoa sozinha. Existem outras situações lá dentro, outros grupos que atendem, que ajudam, que são voluntários também, justamente para complementar esse período em que ele está lá dentro, porque lá dentro ele está seguro, não tem nenhum tipo de substância lá dentro, ele está protegido. O que acontece? Aqui fora, nós, famílias, não temos essa proteção, nós precisamos procurar ajuda. Então, como eu te disse no início, a gente convidava as famílias a fazer parte do programa, né? O Amor Exigente, ou o Pastoral da Sobriedade, ou Naranão, ou Alanão, ou CAPS também, mas não fique sozinho. A gente diz assim que sozinho estou perdido, mas em comunidade a gente encontra a nossa força. A gente convidava, não funcionava. Aí a gente começou a convocar. Então, olha só como é que funciona. Você interna o seu familiar, por exemplo, no Recanto Parque Iguaçu, ou outra comunidade terapêutica, né? Não clínica, mas comunidade terapêutica, e você ganha uma carteirinha onde você tem que ter pelo menos 2 frequências num grupo de auto e mútua ajuda para poder fazer visita ao seu familiar. Porque no dia da visita, como diz mesmo o Padre Leandro, né, o Batata, ele fala assim, as famílias vão lá e acabam encerrando o tratamento do familiar no dia da visita, porque ela é facilmente manipulada, chantageada, e ela consegue mentir para essa família, a família fica com dó, com pena e leva para casa. Então não é para tirar do Recanto Parque Iguaçu, é para somar. Então se você faz uma terapia do lado de cá, tem uma auto e mútua ajuda do lado de cá, você consegue ter uma visita de qualidade, onde que é mais um dia que você vai poder complementar o tratamento dele. Então, nós somos parceiros, somos voluntários do Recanto Parque Iguaçu, mas nós somos entidades separadas. Então, o Recanto faz o trabalho dela lá com o familiar, com o interno, e nós fazemos aqui com o familiar, esse codependente. Mas mesmo que você não tenha na sua família um dependente químico, um adicto, você deve ter outros tipos de comportamento inadequado como eu tenho. Eu não sou um pai drogado, mas eu posso ser uma droga de pai, cara, com comportamentos errados, defeitos de caráter e tudo mais, que eu não consigo visualizar eles, eu não consigo melhorar eles. Então, Amor Exigente não fala de substância química, Amor Exigente fala de comportamento. Então, se você tem alguma mazela, alguma coisa que você precisa, de repente, eu sou assim, por que eu sou desse jeito? Vá conhecer o Amor Exigente, é uma filosofia de vida que você pode usar a seu favor e você melhorar a qualidade de vida de você e de seu familiar também que está próximo, né? Gostei da tua situação. Pode repetir para nós? Não sou um pai drogado, mas posso ser... Posso ser uma droga de pai. Ou também a gente diz, é uma palavra muito pesada, muito difícil de falar, minha família não gosta que eu uso, mas como a dona Antônia entrou pela dor, muitas pessoas entram por amor dentro do Amor Exigente, né? Eu entrei por amor, eu não tenho na minha família principal, no entorno dela, assim... Graças a Deus, mas o meu telhado é de vidro, né? Alguma situação de dependência aqui. Então, assim, eu não tenho um filho drogado, mas eu posso ter uma droga de filho. Ou eu não sou um pai drogado, mas eu posso ser uma droga de pai. Que, às vezes, Marlon, é muito pior do que uma substância química. Porque ele que entra na substância química, que sai dela, cara, ele é um adicto, de repente ele está na sobriedade, ele é uma pessoa muito especial, cara. Então, existe uma pessoa antes da substância, existe uma pessoa que está buscando o tratamento e uma terceira pessoa que está na sobriedade. Cara, essa terceira pessoa é a melhor que tem. A gente ouve do pai e da mãe diz assim, mas o meu filho é bom, meu filho é gente boa, é legal, é honesto. Todos eles são. O que está acontecendo com ele? É uma substância que altera o seu comportamento. Então, se você não faz substância, mas a substância pode mudar o seu comportamento e pode ser muito pior ainda também, né? São 7h41, a gente precisa fazer o outro intervalo. No retorno, mais informações. Você que tem alguma dúvida, 9935-8890. Costa Oeste em pauta. Informação com credibilidade na hora certa. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. A Lages Patagônia fornece concreto usinado com a resistência adequada para sua obra, contando com sistemas de rastreamento da frota, pesagem e lacre. Você tem a segurança de receber a quantidade exata contratada. Afinal, confiança se conquista com obras. Todo mundo ouvir a Independência.
Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7h42. Programação do Costa Oeste em Pauta, aqui nas ondas da Rádio Independência, com o apoio de Lages Patagônia, há mais de 48 anos, fornecendo soluções construtivas que realizam sonhos e promovem o desenvolvimento, atendendo com a matriz em Medianeira e as filiais em Santa Helena, Foz do Iguaçu, São Miguel, Cascavel e Toledo. Acesse lagespatagonia.com ou entre em contato com a filial mais próxima. O telefone de Medianeira é o 3264-1192. Também nesse espaço contamos com o apoio de Frimeza. Faça e experimente o rolê de alcatra suína Frimeza na brasa. Qualidade, sabor irresistível. Acesse a carne que o mundo prefere.com.br. Frimeza é sinônimo de churrasco delicioso. Estamos falando hoje um pouco sobre o amor exigente. Já no primeiro e segundo bloco falamos um pouco dos objetivos, dos resultados, e agora eu gostaria de direcionar um pouco a discussão, nesse bloco de maneira especial, para o sentimento. Qual é o sentimento de vocês atuando nesse projeto? Qual é o sentimento das pessoas que lá participam desse programa, corrigindo, não projeto? E qual é o sentimento que você sente nesse momento? Temos algumas perguntas também no WhatsApp, algumas interações aqui no Facebook. Bom dia, Marlon. Gostaria que explicasse: a pessoa que bebe só quando tem algum evento ou nos finais de semana é considerada alcoólatra? E aí eu já percebi que vocês não falam muito sobre a questão de utilização. Mas aí gostaria que direcionássemos essa discussão desse bloco para o sentimento. O que falar do sentimento de vocês e das pessoas que lá participam desse trabalho? Marlon, o sentimento da gente, quando você descobre, a gente já começa a questionar. Aonde que eu errei, o que que eu fiz? Buscar os porquês? Buscar os porquês, né? Mas a hora que você começa a entender que você não tem culpa de nada disso, então você vai buscar a solução. Porque o sentimento é de revolta, né? Que nem uns falam assim, dá uma camaçada de pau que melhora. Não é por aí. Violência só gera violência, né? Então, é fácil falar? Não, não é fácil. Que nem um dia alguém falou para mim isso. Nossa, Antônia, você fala, parece tão fácil falar. Mas eu passei por tudo isso, né? Então, que nem eu sempre falo, Marlon, vamos virar as costas. Como que você vai virar as costas pro teu filho? Eu não achei ele no lixo. Ele é meu filho. Então, eu vou dar um jeito de ajudar. Que seja né? Mas eu procurei ajuda primeiro. Então, eu fui procurar ajuda para mim. E eu consegui resgatar tudo isso. Então, por isso que eu digo que é fácil subir aquela rampa lá na Sanem? Não, não é fácil. Da primeira reunião que estive lá, eu ainda até falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa sala? Isso aqui tá um bando de louco falando. Eu falei, eu acho que não é isso tudo. Mas com o passar do tempo, que nem o Mário fala, no mínimo 6 meses para você entender tudo isso. Mas é um sentimento assim que tem coisas que tu não sabe descrever, Mário. Esse sentimento de, sei lá, se é de revolta, de impotência, que tu não consegue fazer, né? Mas com tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? E estou aqui até hoje. Mário, eu quis complementar sobre sentimento. Quando fala sentimento, qual é a primeira sensação? Sentimento de autoestima, Marlon. Sentimento, quando a gente percebe que a família tem uma maturidade dentro do programa, chega lá toda despedaçada, com família disfuncional, com um problema já instalado, subir naquela rampa, a gente já acolhe a família quando chega nas primeiras visitas, a gente diz assim, você é a pessoa mais importante e mais especial para nós hoje, porque não foi fácil chegar até aqui, a gente se expor, contar sobre a nossa vida, sobre uma situação dessa. Você vê que até agora a gente não falou o nome de pessoa nenhuma que não está ligada ao programa. Então, lá a gente, como disse, o que você ouve, diz e vê aqui permanece. É o lugar para você falar das suas mazelas, né? dos seus problemas e desafios. Você não pode contar com qualquer pessoa aí fora na rua para falar sobre substância química ou seu familiar que está na dependência química, né? Então, dentro de uma sala de amor exigente, você se sente protegido. Você se sente seguro, protegido, e daqui a pouco você se encoraja a tomar as decisões e tomar as atitudes que você necessita para você mesmo melhorar. Então, o amor exigente não é para outra pessoa, é para você. Então, você pode ir tranquilo, porque ninguém vai comentar o nome de pessoa que está lá.
Nossos nomes, títulos, cargos e funções ficam todos para o lado de fora da reunião. Nós nos reunimos em círculo, por quê? Porque não tem ninguém mais superior ou inferior dentro da sala. Existe um coordenador do dia que vai falar sobre o princípio, alguma coisa assim, mas todos são importantes e especiais lá dentro. Quando você falou da família, respondendo a família, o que eu aprendi no Amorzinho, o que o Amor Gente nos ensina é assim, faz uso da substância só final de semana, mas se você perde o controle, toda vez que você faz o uso dessa substância, você pode se tornar, sim, um dependente químico. Existe a predisposição, que a gente fala sobre raízes culturais, que é o nosso primeiro princípio, ou está na nossa genética, né? Nós carregamos esses genes também. Então, se você faz uso dessa substância com bastante frequência e você perde o controle dela no outro dia ou no dia seguinte, com o seu comportamento, pode se tornar, sim, um dependente químico. E olha, vejam bem, a dependência química ela é uma doença para sempre, ela não tem cura. Mas ela tem controle, ela tem sobriedade, você pode ficar como ex-usuário para sempre. Então, não abuse dessa substância, sabe? Se você acha que está provocando algum comportamento inadequado, você pare com isso, né? Acolha a sua família, peça ajuda, veja o que está acontecendo, né? Não dê continuidade a isso tudo, sabe? Porque dentro dos 12 princípios, esses 12 princípios que nós estamos falando aí, ele é, na verdade, um sentimento que você tem, que você precisa estar melhorando. O Dona Antônia falou sobre culpa, é o nosso 5º princípio do mês, culpa. Ou ele é também chamado de libertador. Então nós não temos culpa de nada, claro. Mas nós temos daqui para frente responsabilidade. Cada um a sua responsabilidade. Então dentro dessa responsabilidade, que é de novo um sentimento, a gente começa a entender e ver que a família começa a ter uma maturidade dentro do programa e ela se apodera do programa para ela e ela consegue mudar a partir dela mesma. Porque não recebemos a chave para ligar e desligar a outra pessoa. Nós podemos melhorar a nós mesmos. Então nada muda se eu não mudar. Então venha conhecer o Amor Exigente, que você vai se encantar com o programa, você vai poder se ajudar e ajudar outras pessoas também. Porque lá nós não falamos das pessoas, nós falamos com as pessoas, sabe? Então você está protegido lá dentro, né? Então esse sentimento de autoestima é que o Amor Exigente recupera em nós, sabe? Bom, enquanto você estava falando, Mário, eu estou abrindo aqui uma informação que está no nosso portal Costa Oeste News, e eu gostaria da permissão de vocês, porque uma das funções desse programa também é ajudar as pessoas. E nós tivemos a participação do Leomar Meite, terapeuta, que esteve aqui há 2 programas atrás, e nós falávamos muito sobre comportamento. E aí um dos outros pilares do programa também é auxiliar a sociedade em ações sociais beneficentes, voluntárias, que acontecem. E aí eu aproveito o espaço que não tem relação com o tema que a gente está discutindo, mas eu acho que seja cabível no momento, para lembrar a você que está nos acompanhando no Facebook ou nos ouvindo pela 92, de uma vaquinha que está em andamento, uma vaquinha online para o Edson da Costa. O Edson da Costa é de Serranópolis, ele sofreu um AVC e está precisando de auxílio. Ele hoje está acamado, já ganhou alta do hospital, mas até a última informação que eu tinha, ele mexia os olhos, né? E não conseguia mais retomar nenhum movimento do corpo. E aí foi iniciado um movimento, inclusive pela Deise Ferri, que ela é fisioterapeuta, de buscar um auxílio neurológico, se não me falha a memória, em um hospital de Foz do Iguaçu, para tentar melhorar essa situação do Edson. E aí é que foi lançada a vaquinha online. Então aproveito, faça esse parênteses nesse momento, para você que queira contribuir. A gente conhece a família, sabe que é verdadeira essa informação e que qualquer valor financeiro que você queira e possa doar pode ser feito através do Pix. Vou passar o número do telefone agora, nesse momento, que é diretamente da conta do Edson da Costa, um menino jovem. Ele foi por muitos anos funcionário efetivo da Secretaria de Saúde de Serranópolis, motorista, e aí se ausentou da prefeitura para montar a empresa própria, que é indústria de imóveis rústicos, que era o sonho dele. Então você que queira doar, 9107-8627, tem mais um 9, então é 99107-8627, é o número do telefone que serve para você fazer o Pix, que vai diretamente em nome do Edson da Costa, que é a pessoa que está nessa situação. Então, eu aproveito esse momento, abrindo um parênteses aqui no programa, para fazer esse registro. Você que queira contribuir, falo novamente o número, 99107-8627. São 7h52, a gente precisa fazer um rápido intervalo. No retorno, mais informações. Programa Costa Oeste em Pauta. O seu informativo semanal. Tem firmeza no café,
lanche no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. A Lages Patagônia fornece estruturas pré-fabricadas para obras residenciais, comerciais, industriais e agroindustriais. Segurança, agilidade e durabilidade é com a Lages Patagônia. Afinal, confiança se conquista com obras. 92,7. A número 1. Você está ouvindo Costa Oeste em Pauta. 7h53, programa Costa Oeste em Pauta, falando hoje um pouco sobre o programa Amor Exigente, mas da forma que a gente é bem descontraído aqui. Chegou aqui no estúdio tomar um cafezinho conosco, o vice-prefeito de Medianeira, Evandro Mendes. Bom dia, Evandro, tudo bem? Bom dia, Marlon, Mário, Antônio, nossos ouvintes que nos acompanham. E hoje dá um importante recado aqui, Marlon, para os nossos ouvintes, as pessoas que são mutuárias da Coapar e já quitaram o seu financiamento junto à Coapar. Nós temos aqui em Medianeira cerca de 800 famílias que fizeram financiamento pela Coapar ou adquiriram imóveis da Coapar ao longo dos anos e não fizeram a escritura, não tem o documento definitivo. Então a Prefeitura de Medianeira, em parceria com a Coapar, está lançando um projeto e no dia 24, agora, na próxima terça-feira, 10 horas da manhã, teremos uma reunião com o pessoal da Coapar que vem de Curitiba, de Cascavel, no CPC aqui em Medianeira, para fazer uma orientação a essas famílias. Então, todas as famílias das regiões que tiveram financiamento pela Coapar e já quitaram esse financiamento, poderão fazer os documentos de uma forma muito mais simplificada e num custo muito reduzido. Então, o pessoal que é da Vila Nova, Jardim Irene, Itaipu, Pinandi, Pitangueiras, Vila Firmeza, esse pessoal, essas áreas especialmente, onde nós temos um grande número de famílias que podem usufruir desse benefício. Dia 24, 10 horas da manhã, no CPC Arandurá. Precisa fazer algum agendamento? A reunião é pública, é só chegar nesse horário? A reunião é pública, é aberta, é uma orientação e tirar dúvidas para a população. Depois, na sequência, teremos outras formas de comunicação, mas aproveitando essa oportunidade, aproveitando as pessoas especializadas nesse segmento aí. Então, reforçando, na próxima terça-feira, dia 24, qual horário mesmo? Às 10 horas da manhã. 10 da manhã no CPC. No CPC. É isso? Obrigado, Evandro. Obrigado, Marno. Queria dar um depoimento, agradecer aqui a presença da Antônia e do Mário. Eu tive um familiar, meu sogro, que foi internado no Recanto, fiz acompanhamento à minha família e é muito importante, mudou para melhor a relação minha, dos meus familiares, para com o Adido em recuperação e também uma preparação para a vida, para a formação hoje das minhas filhas, dos meus filhos, de forma muito mais intensa. Então, quero agradecer aqui publicamente o trabalho realizado pelo Amor Exigente e as pessoas realmente vale a pena, não só para aqueles que estão com o Adido, mas a preparação para a formação, a nossa relação para ajudar os amigos, ajudar a família, os filhos. Bom, a gente vai encerrando o programa, agradecendo ao Evandro, obrigado por trazer essas informações, o pessoal da Coapar, na próxima terça-feira, dia 24, às 10 da manhã no CPC. E aí, para a gente arrematar, podemos chamar assim, Mário e Antônio, espaço aberto para vocês. Mais algum recado que vocês queiram passar? Esse depoimento do Evandro, trazendo a experiência, com a experiência que a dona Antônia já nos trouxe. Dona Antônia, fique à vontade. Obrigada, Marlo, obrigada. A gente faz o convite, né, para as pessoas comparecerem lá no SANEM. Não é só as pessoas que têm problema com as drogadições, né? Mas aquelas que têm comportamento errado dentro de casa, às vezes um pai com a mãe, o filho que, né, tá meio peralta lá dentro de casa, vão lá aprender como dizer um não, que às vezes um não bem explicado, bem dito dentro de casa vai ajustar certas coisinhas, né? Então, ainda mais com esse jeito que está hoje em dia indo, né? E talvez alguém até que passou por uma situação e superou, que queira contribuir com o programa. Com certeza, é ótimo. A gente sempre fala, nossa, tem partilhas lá que a gente dá maravilhas. Não, comigo aconteceu isso, eu fiz aquilo e estamos na sobriedade, estamos bem, né? Então, fica o convite a todos.
Toda segunda-feira, às 19h30 até às 21h30. Muito obrigado pela presença. Obrigada eu, Mário, querido. Mário, da mesma maneira, o espaço para as considerações. Obrigado, Mário. Obrigado pelo espaço, pela nossa acolhida aqui também. A gente fica muito feliz e contente e fica assim, emocionado quando vou falar do amor exigente. Porque já pelo nome, já diz que você tem amor a alguma pessoa, só que de repente falta alguma exigência, né? Essa exigência que às vezes não está se encaixando dentro da sua família, né? Mas tudo começando a partir de você, não é para o outro. O amor exigente foi feito para você, para mim, sabe? Então, essa condição que a gente tem de poder mudar a nossa situação de vida hoje, o amor exigente vai nos mostrando de uma maneira bem simples, não tem nada de empecilhos, né? Se você partir de você mesmo, a possibilidade de você mudar muita coisa e o seu entorno ficar melhor também, né? Então não se assuste com o amor exigente, não é um programa de caça às bruxas, não vamos pedir para você colocar seu familiar fora de casa, nada disso não, tá? O amor exigente, ele é responsável pelo que faz. Então, se você não tem culpa, ótimo, beleza, não tem culpa, mas você tem responsabilidade aqui para frente. E como é que a gente faz para descobrir isso indo numa reunião do amor exigente? Então, não tire conclusões apenas com essa nossa visita aqui ou dentro do programa, mas siga o programa. Insista, resista, persista e não desista de você. Se você está bem, você consegue ajudar outra pessoa também, né? Então, muito obrigado, Mário, pelo espaço e estamos esperando você. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nos procure nessa reunião segunda-feira. A gente vai estar lá, coração aberto, esperando você também. Podemos viver melhor, ter comportamentos melhores e resultados melhores. A gente diz lá 2 perguntinhas assim, quando a gente termina a nossa oração da serenidade, né? Que também tem muita coisa na oração da serenidade que a gente pode mudar, né? Diz assim, nada muda se eu não mudar, né? Muita coisa que a gente tem que aceitar, que a gente não pode modificar também. E diz assim, que dia é hoje? A gente fala, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Daí como vai você? Cada vez melhor. Para que isso aconteça, procure uma reunião do amor exigente. Bom, obrigado, Mário. Muito obrigado pela presença e participação, Mário, Antônia, também o vice-prefeito Evandro Mês, trazendo o recado aqui da Coapar e a reunião da próxima semana. Obrigado a você que nos acompanhou. Na sequência, Carlinhos Pessoa e o Saba Show. A gente promete voltar no próximo sábado com mais uma edição do Costa Oeste em Pauta. Um excelente final de semana.